Sejam bem-vindos ao R0Cast, o melhor podcast médico, onde trazemos conteúdo sobre residência médica, carreira e saúde mental. Sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada um pouco mais leve e se destacar nesse mercado cada vez mais competitivo. Eu sou Marcos Vinícius, host e fundador do MedHit, e estamos hoje com um dos nossos grandes professores aqui da Clínica Médica de Cardiologia, professor Diego. Isso aí, meu caro. Para quem não me conhece, Diego, sou cardiologista, professor aqui do MedHit. Assumi esse cargo com o maior gosto do mundo, tenho paixão pelo ensino médico. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre cardiologia, né, Vini? Bora. Como que isso cai em prova, a importância disso na prova e na vida, porque o cara, em geral, vai dar plantão, né? E cardio vai ter, como é que é? Boa, Diegão, eu acho que é isso aí. Então, assim, a ideia aqui com você é dividir em dois grandes blocos aí. Falar um pouco sobre cardiologia na vida, a sua trajetória, para quem tá pensando, né, em fazer clínica médica, depois fazer cardiologia. Eu acho que um segundo bloco para a gente esmiuçar um pouco a cardiologia de modo geral, que é, sem dúvida nenhuma, o tema mais importante aí de clínica médica dentro da prova de residência, né? Show de bola. Não, com certeza. Acho que das grandes áreas, ir para uma prova sem ter a cardiologia, pelo menos aquilo que mais cai, tem mais importância, nem sempre é tão difícil você fazer uma boa prova, fazer a prova de cardiologia, porque dependendo da instituição vai cobrar conceitos mais facinhos. Mais básicos. Só que é aquela história, uma vez eu ouvi isso, nunca mais esqueço. Eu nunca mais esqueço. O instrumento mais fácil do mundo e mais difícil ao mesmo tempo dizem que é o violão. Então consegue ali 3 acordezinhos, 4 acordezinhos com poucos meses, mas para você tocar bem o violão, isso demora aí para um grau de maestria e tocabilidade que é difícil chegar lá. De você ver aquele cara e falar assim, rapaz... Faz aquele acorde, aquele dedilhado, como esse cara faz isso, né? Acho que a cardiologia na prova é mais ou menos isso. Claro, você nunca sabe o que vai cair, mas podem ser questões fáceis, de grau moderado e também difícil pra caramba, né? E você não sabe, são muitos temas. Acho que é uma das, numericamente aí, talvez, estatisticamente, né? Melhor dizendo, talvez é o que mais cai. Com certeza. Mas teve uma prova que não cobrou nada, né, cara? Como pode, né? Isso é raridade, né? Não, raridade. É loucura, né? Tudo tem raridade na vida, né? Tudo tem aquele caso meio fora da curva, mas, em geral, na prática, é o que mais cai. E, em geral, a galera também vai dar plantão aí, né? Na maioria das residências médicas e vai precisar manejar um eletro, manejar uma situação aguda, então... Ô, Diegão, o que eu achei interessante, quando você falou sobre o violão, fazer essa analogia, né, que qualquer um começa tocando ali, faz ali os 3 acordes, mas você fazer aquele dedilhado, aquele coisa impactante, me veio muito o eletro. Porque assim, todo mundo tem a imagem de que todo cardiologista sabe ler todos os tipos de eletro. E, na verdade, o basal ali, o ritmo ali sinusal, o basicão, você até desenrola. O clínico geral tem que saber os padrões clássicos. Sim. Mas aqueles casos mais complexos, fica mais ali pro arritmologista ou eletrofisiologista né? Esmiuça um pouco mais pra gente isso daí. Boa. Então, a gente está falando de eletrocardiografia, né? Uma subespecialidade, digamos assim. Na verdade, é métodos gráficos, mas dentro da cardiologia. Na verdade, foi o que eu fiz, né? Fui no INCOR fazer eletrocardiografia. Eu estudo isso desde o meu 2º ano da faculdade. E é tipo um violão estudar eletro mesmo. Você tem exatamente. razão. Foi essa analogia que eu tive. Você tem razão. Então, assim, lá no INCOR, algumas pessoas da faculdade de medicina acabam apelidando lá de o milagre do eletro, porque realmente a gente tem uma abordagem, os meus chefes, no caso, têm uma abordagem muito bacana para esse aluno que chega lá e acaba começando a estudar eletro, né, cara? Mas claro que tem aqueles temas mais importantes na eletrocardiografia, para a prova e para a vida, né? Por exemplo, o aluno hoje em dia, a diferença do que um aluno graduando de medicina sabe de eletro para um R de clínica, para um R de cardio, talvez não tem muito ganho. Isso é importante.
o pessoal fala, não, o cara é R1 de cardiologia, sabe muito. Que nada, às vezes ele tem um background terrível de eletrocardiografia, né? Muito pouco tempo de estudo de eletrocardiograma nas faculdades, cara. Mas e durante a residência? De cardiologia em geral? Por exemplo, você fez na Paulista, né? Fiz na Paulista. Como que é a sua intimidade ou sua experiência que você adquire ali com o eletrocardiograma? São casos mais complexos ou é mais o basicão do dia a dia? Então, em geral, você tem uma parte mais teórica na residência. Claro que isso não vai ser homogêneo, e depois a prática. Só que a parte prática não é chega aí, galera, vamos aqui estudar eletro. É no dia a dia mesmo. Acho que as principais instituições de cardiologia de São Paulo, INCOR, Dante e Paulista, que tem mais vagas, né? A galera, meu amigo, aprende no dia a dia, no volume. Entendi. Não tem ninguém que senta do seu lado ali e fala assim, ó, tá vendo essa altura aqui? Não tem muito isso, não. Em geral, esses grandes centros acabam tendo eletros muito bizarros. Então, por mais que a pessoa já sabia um pouco de eletro, quando ele chega lá, ele vai se deparar com eletro bizarro. Miocardiopatia, importante, o cara em fase final de insuficiência cardíaca, muito volume de arritmia, coronariopatia aguda, por exemplo, ou uma coronária crônica ali no ambulatório. Então, claro que a curva de aprendizado, ela existe e tem que existir, mas me chamou a atenção o que você falou lá no início, né? Não é todo cardiologista que vai dominar a ferramenta. Para mim, o eletrocardiograma é o exame do clínico, não é o exame do especialista. Claro que, além de fazer cardiologia, eu fiz fellow em eletrocardiografia, é o exame que eu mais gosto, show de bola. Só que, tirando a minha história, outros cardiologistas sabem ler eletro, às vezes dá uma rateada, a gente sabe disso um pouquinho pelos buracos existentes na formação do indivíduo que fez cardiologia, muitas das vezes, né? Às vezes ele não teve uma didática adequada, mesmo na residência. A vida foi pauleira, ele não teve tempo de ler conceitos, não teve uma teoria adequada, então fica com buracos na formação, né? Fica com buracos, isso sem sombra de dúvidas. Mas tem que aprender, e não é tão fácil assim. Depois que você pega, fica igual um violãozinho ali, você já está na fase mais, né? Já viu muita coisa, muito volume, muito conceito, você já acaba vendo que não é tão difícil assim. Mas para você chegar lá, eu sei que existe tempo, existe estrada, existe caminho para percorrer. Mas eu vejo isso direto. Eu lido com residente de clínica, com residente de cardio, com interno. E eu acho que a diferença de conhecimento entre esses não é tão grande. Isso é sinal de que talvez ninguém para aprender / ensinar eletrocardiografia. Você sabe onde que eu me deparei com essa situação? Que eu tô falando que nem todo cardiologista é o expert, né? Porque isso daí é um consenso, né? Digamos assim, todo mundo imagina, pô, cardiologista, cara, eletro, dá uma olhada aqui no eletro, pô, tô com problema, manda pro cardiologista. Eu me deparei, porque, para quem não sabe, eu já dei muito plantão de UTI, tá? Filho, jovem, precisava trabalhar. Show. E aí, nessa vida fora aí, pô, apareciam uns eletros cabeludos. Confesso que quando eu me formei, estudei muito eletro, então tinha um nível razoável. Hoje em dia, já não passo perto. Dissolveu. Não passo perto. Sim. Mas aí você mostrava o eletro, aí um cardiologista, diagnóstico X. O outro Y, o outro Z. Aí você mandava pro WhatsApp W. Aí você fala, cara, que isso? O que eu vou fazer pro paciente? Então, aí que eu percebi que, na verdade, assim, existe esse conceito de que, assim, é o que você falou, o eletrocardiograma, ele é do clínico geral. Mas o especialista em eletrocardiograma não é o cardiologista, né? É o cara que fez eletrocardiografia. Né? Isso, eu acho que, assim, isso é muito comum. Lá no INCOR, às vezes eu tenho um dos meus chefes, que inclusive é o autor das diretrizes de laudos sobre eletrocardiografia, tem alguns eletros manjados que ele até brinca quando a gente vai discutir, né, com os alunos residentes do HC, fora do HC, que rodam lá. Ele fala o seguinte: ei, Diego, cada 10 cardiologistas que a gente mostrar esse eletro aí, 11 vão dizer que, sei lá, é uma fibrilação atrial, mas é um flutter, por exemplo, ou uma taquicardia atrial, sei lá, né?
E de fato, existe a discordância dos elétrons difíceis, que se você botar para mim, para meus chefes de arritmia e tal, vai ter discordância. Cada um vai falar uma coisa. A gente fala que o diagnóstico correto está lá na ponta do catéter, no estudo eletrofisiológico, no estudo programado, né? O coração lá estuprado de vários catéteres com micro, como se fossem microeletrodos, né? E aí, ali você tem o padrão ouro, diagnóstico padrão ouro. Mas o eletro de 12 derivações, às vezes, é difícil para todos. Existem esses eletros principalmente na arritmia. Show de bola. Taquicardia, QRS ali muito rápidos, intervalo RR curto, você não sabe o que está acontecendo. Às vezes é só um pouquinho, às vezes está variável o RR, às vezes só um pouquinho irregular, que parece que não está. Então, cria-se uma confusão de diagnóstico diferencial eletrocardiográfico dentro do especialista. Beleza, só que isso aí é um grupinho de eletro. Poucos casos. Poucos casos, exatamente. O ruim é quando fica essa salada de coisa, né? Um fala que é uma coisa, outro fala que é outra coisa. Isso é difícil mesmo. E acho que quem vai assistir a gente, enfim, também vai ter essa mesma experiência sua, né? O cara acha que tem, o cara acha que não tem. Entra também, eu vejo no eletro muito lance de viés cognitivo, né? É aquela história, o cara, sei lá, o cara faz cateterismo, às 3 da manhã, ele olha o eletro e fala, não, isso aqui não é nada não. Sabe, aquelas coisas que te fazem errar, você se apega a uma coisa ali e tal, que não é bem aquilo, e você escorrega na casca de banana. Pode ser uma opinião dada nesse sentido também, né? Enfim. Ou o próprio cara que está inseguro entre, por exemplo, trombolizar ou não, aí ele menospreza o achado eletrocardiográfico, fala, não é bem assim. Vamos rodar outro. E vai aquela história, né? Vai aquele retardo em diagnóstico eletrocardiográfico e em tratamento bem feito, né? É o violão, cara, é o violão. Existem eletrocardiogramas muito difíceis para mim, para os meus... Puta, às vezes eu mando para algum ex-chefe meu, puta, o que você acha? Não vai sair sempre o mesmo diagnóstico. Mas isso daí, digam, isso é a realidade médica, na verdade, né? Sim. Quando você vai para uma subespecialidade, tanto que existem congressos, mesas, que fica aquele caso lá e tem opiniões ou condutas diferentes, isso daí é normal. Normal, né? Show de bola. O que eu acho que impacta mais é o do dia a dia, né? O do dia a dia, a prática. Então, aí que eu me liguei, falei, caramba, ó, tem uma diferença, né? Sim. E aí, eu conversando com cardiologistas, eu percebi que realmente tem essa diferença em termos de formação ali e de especificidade, né? Eu acho que, mesmo em grande centro, às vezes, a formação em eletrocardiografia... Cara, eu já ouvi residente de grande instituição daqui de São Paulo dizendo, eu queria aprender mais eletro, R2. Eu não vejo como uma crítica grave, algo grave, eu não vejo não, porque essa discussão é profunda, existiriam vários pontos para tomar em consideração. Mas se o cara acaba falando isso, é porque realmente você vê que, e outro confirma essa fala, então você vê que realmente algumas pessoas têm menos ensino de eletro do que ela gostaria ou precisaria ter. Isso na residência de cardiologia. Não tô dizendo... Essa foi um R2 de cardio. Tava pensando no R2 de clínica. Exatamente, eu não tô nem chegando aí no R clínica, não. Então é difícil, cara, é difícil. Mas é o violão. Se você dominar talvez o básico, você sabe quando alguém vier te falar alguma informação, você fala, acho que não. Acho que esse cara tá falando errado. Mas espera aí, tem esse achado, aquele achado, como pode ser esse diagnóstico que ele deu? O que eu acho que é principal, né, Digão, ainda falando agora mais pro recém-formado, pro clínico geral, pro dia a dia, é você saber ali os padrões principais da urgência. Boa. Porque também ninguém precisa ser o especialista, né? Então, assim, você entender os principais padrões que podem estar no pronto-socorro, eu acho que isso daí é um ponto-chave. Você vai muito mais tranquilo, né? Show, com certeza. Isso é bastante relevante, aliás, eu acho que deve ser até... As pessoas precisam enxergar dessa maneira também. Beleza. Não dá para não saber nada. Eu acho que aí é bem ruim, né?
O ensino médico no Brasil é muito heterogêneo, é até difícil falar isso, mas não saber nada, eu acho que é bem ruim, Não, tem que saber, né? Tem que saber, o cara né, tem que estudar o básico. Tem que o cara estudar tem o básico, que estudar os não tem padrões jeito. básicos pra ele não passar aperto, Não né, tem cara? jeito. A gente batalha tanto pelo CRM, né, Digão? Você não pode deixar passar sim, pela mão. Não pode, eu também acho. Tem aqueles casos que trazem mais temor, e geralmente esses que trazem mais temor também são aqueles que demandam uma ação, uma atitude mais imediata do socorrista, né, do médico que está atendendo. Por exemplo, a arritmia cardíaca. Puta, a arritmia cardíaca, o ACLS, inclusive, traz pra gente um modo fácil de lidar, né, cara? Comum. Eu peguei já vários Taxupra. Né? Então, um Taxupra, puta, muito comum. Vai achar na UPA, mulher, jovem, chega lá batendo no pescoço, né? Aquele sinal de frog, né, do sapinho ali, o pescoço fica batendo, em que os átrios acabam contraindo quase simultaneamente com o ventrículo, e aí as válvulas atrioventriculares estão fechadas, aquela pressão intraatrial acaba escorregando aqui para cima e fazendo aquela pulsação, batedeira no pescoço, sensação de palpitação taquicárdica, chega ali meio ansioso, aí então roda eletro, taquicardia de QRS estreito, RR irregular. Show de bola. Taxupra, beleza, mas é um taquicardia por reentrada nodal, é uma taquicardia atrial, é uma taquicardia por reentrada atrioventricular. Mas o cara precisa viajar tanto na hora da urgência? Não, né? Tem que saber diagnosticar e fazer as manobras vagais ali. Exato, eu acho que o ACLS simplifica o teu arsenal terapêutico em relação ao tratamento desse cara agudo. Não precisa ser o expert. Perfeito. Né? Não precisa de forma alguma. Não pro plantão, né? Não pro plantão e, cara, às vezes nem nós cardiologistas entramos no consenso. Entendi. Mostrar o mesmo eletro para 5, a ritmologista, você pode... um vai falar que é ataque atrial, o outro vai falar que é flutter por causa de um detalhe. Mas aí é o que você falou, é um grupo selecionado de especialistas. Mas eu quero dizer o seguinte... Nas arritmias, nas brades e nas taquiarritmias, principalmente, o ACLS simplifica o jogo da nossa vida, né? O arsenal terapêutico, cara, beleza, instável. Exato, um 4Ds da instabilidade, dispneia, dor torácica, diminuição da consciência, diminuição da PA, puta, achou isso aí tudo em um ataque arritmia, tu vai ser mais... afoito, agressivo, né? Faz a cardioversão elétrica sincronizada. Show de bola. Não, tem tudo isso, mas é uma bradiarritmia instável, puta, vai gerar suporte cronotrópico para o paciente. Tem pouca coisa, atropina, isso eu destrincho na nossa aula aqui do MedHit, é sensacional. Mas ali, cara, tem atropina, dopamina, adrenalina, marcapasso transcutâneo, marcapasso transvenoso, provisório. Então, assim, vê que simplifica. E o diagnóstico eletrocardiográfico com exatidão você não precisa dar. Exatamente. Concorda? Concordo. Você precisa saber na taquiarritmia que RS é estreito, é largo. O RR é intervalo de distância entre dois QRS ou mais. Ele é regular ou ele é irregular? O paciente está estável ou está instável? O eletro fica mais fácil aí, no meu ponto de vista. Claro que é desesperador às vezes, ali, puta, batendo a 35, o que é isso? BAVT, segundo grau. Claro que existem seus graus de dificuldade. Agora, saindo da arritmia que o ACLS simplifica, por exemplo, isquemia. Né? Isso daí também tem que saber, né? Puta, isquemia, a galera, né, é uma dor torácica. E aí, assim, o cara chega com uma dor torácica no peito, uma dor torácica no plantão, e o cara já quer ver o eletro, esquece da minúcia. Como é a tua dor, seu fulano? Deixa o cara falar. E aí errou o padrão de dor torácica, errou tudo. Entende? É uma dor típica, é uma dor atípica, é uma dor não anginosa, por exemplo. Existem algumas classificações, acho que a gente não precisa entrar nisso agora no nosso bate-papo descontraído, mas o cara pulou a dor. Não viu localização, tipo de apresentação, fator de piora, fator de melhora para caracterizar. Aí depois, em até 10 minutos, o eletrocardiograma. Aí ferrou, né? Aí ferrou porque, beleza, segmento PR, linha de base, segmento ponto J,
acima, supra, abaixo, infradesnivelamento. Mas aí tem outras causas que geram supra de ST, claro. Concorda? O bloqueio do ramo esquerdo, ritmo de marca-passo, sobrecarga do ventrículo esquerdo, pode gerar infras ali e tal. Então, várias coisas desnivelam o ponto J. A repolarização precoce. Então, as pessoas querem botar o mecanismo de diagnóstico e uma coisa não é. É um achado, é um aglomerado de achados. Boa. Né? Tem que vir associado, né? Não é só um achado eletrocardiográfico. Como tem tá que ter a a dor típica. Exato. Quem é o paciente? É o Vini depois que jogou o beach tênis? Ou é o seu José, 75 anos, diabético, hipertenso, tabagista, com 3 infartos prévios? Probabilidade pré-teste. Não se ensina mais isso, cara. Qual a probabilidade do seu João e do Vini, com o mesmo padrão de dor, desse cara estar infartando ou não, por exemplo, né? Probabilidade pré-teste, fez o eletro, aumentou ou diminuiu a probabilidade, sabe? Então, o eletro não é um jogo que deve ser jogado sozinho, nunca. Eu acho que várias coisas precisam ser analisadas juntas. Não, você fala de AM, né, ou síndrome coronariana, sim, né, Diegão? Me vem à memória aqui, na época que eu tava no internato, 5º ano. Aí eu fiz na Santa Casa, né, minha faculdade, e aí a gente entrou no estágio de clínica médica, a gente começou pelo ambulatorial lá, fazer as visitas de leito, e aí um dos chefes ficava perguntando, tal, te espremendo, né? Aí ele falou assim, pô, gente, vocês não estão sabendo muito bem o manejo aqui de AM e tal, eu quero, semana que vem, tal dia, o Pedro aqui vai vir e vai falar sobre IAM. Beleza, né? Cara, e assim, ainda a gente tava muito cru, tá ligado? Muito cru. Sim, sim. E aí, pô, ele passou essa função lá, esquecemos, na próxima visita, chegou o Pedro lá e a gente, ele falou, e aí, Pedro, o que você estudou sobre IAM? Cara, o cara simplesmente, Diegão, vomitou aquele livrinho de emergências clínicas da USP, sabe? Sim, sim, sim. Cara, na hora que eu olhei pra ele, eu falei, meu Deus, cara, que isso? Você decorou isso aí, o cara vomitou ali tudo assim. E pra gente que tava muito cru, pô, achei magnífico. O cara tinha uma memória muito boa, um cara muito bom. Desculpa, esse era quem mesmo? Era aluno interno? Era também? interno, 5º ano, meu amigo. Seu cara, brother ali da mesma turma. Mas sim, eu assim, recomendo fortemente, acho um livro sensacional, o livro de emergências clínicas do HC. Organiza muito bem as emergências. Eu acho até que, assim, perdeu um pouco a mão. Não sei se você tem acompanhado, mas ele ficou muito mais denso. Antes ele era curtinho, ele te entregava aqui, cara, ó, é isso que você tem que saber. Sim. Aí cada vez mais ele quer ser mais completo, e aí você acaba, putz... Fica aquela maldição do conhecimento, exatamente. Né? Todo mundo botando coisa ali, tirando aquela objetividade que tinha. E aí, tudo é emergência, mas tem a emergência ali mesmo que você tem que saber e o outro ali um pouco, né? Então, tipo, eu acho que ele acabou perdendo um pouquinho a mão, mas é um livro, assim, para quem tá na faculdade, obrigatório, na minha opinião. Concordo. Hoje, faz uns 4 anos, eu acho, 5 anos, que eu não compro mais esse livro. Mas a minha residência de clínica, cara, eu li Você usava muito ele? Eu li todo o livro de terapia intensiva. Na minha época era um roxinho, desses do HC mesmo. Era bem parecido com o de emergências clínicas. Aí depois o de emergências clínicas foi trocando de cor, laranja, rosa, cinza, que eu acho que era um dos mais antigos. Cada ano era uma cor, né? Professor titular dessa parte do HC acabou de mudar, acho que as coisas vão mudar mesmo, né? Eu acho que mudou o comando, acaba mudando editores e tudo mais, mas eu acho que ele não vai perder o ar de ser um excelente livro. O de clínica médica tem o manual do residente? Cara, na minha época tinha o manual do residente, não tem? Além de emergências, tem o manual do residente, né? Na minha época tinha o manual de emergência, que inclusive eu até tinha esse livro. Ele era um pouco maior em altura, assim, desses 2 manuais de terapia intensiva. Mas ele dá um direcionamento legal. Total. E esse legal que você está falando é informação assertiva e que economiza tempo. Não legal assim, exato. Eu acho que isso é legal. É 80-20, né? Eu lembro que eu estava no curso de preceptores do HC uma vez e a gente acabou comentando lá, discutindo, vários preceptores da instituição, e aí discutindo
sobre essa questão da maldição do conhecimento, né? Tu quer falar tudo que você sabe. E o cara não é uma terra preparada para isso, né, cara? Então, às vezes menos é mais no ensino médico, né? E aí estavam comentando justamente assim, o que é um preceptor bom? Vamos lá, vamos levantar de vocês, preceptores, o que você acha que era um preceptor bom, que te marcou? Aí alguns iam falando algumas características, eu não acabei falando no microfone. Mas vocês conseguiram montar ali o preceptor ideal? Montamos, as características? Puta, foi um quebra-cabeça bem legal, eu acabei não verbalizando o que eu penso, mas ainda assim foi ótimo. Eu acho que eu iria agregar. Mas para mim, cara, o preceptor ideal é aquele que economiza o meu tempo e me dá informação assertiva. Eu acho que isso é o ideal, cara. Não adianta o cara saber tudo e vomitar tudo que ele sabe. Não adianta o cara gastar muito tempo, porque você tem a vida corrida. Você concorda? Claro. Eu acho que os preceptores que me marcaram são esses. Professor, como que é isso aqui? Não, Diego, isso aqui é assim, assim, assado. Vem em 2 minutos na tua vida, o cara, abre tua mente. Isso para mim é um cara, e otimizou seu tempo. E indo pro livro é isso aí. Então acho que se for colocando muita coisa, vai acabar perdendo o que precisa. Você sabe que eu acho que faz total sentido, e eu acho que mais do que o preceptor aí é o professor, né? Que ele sabe entregar o conteúdo no ponto exato, da forma exata. Isso daí é muito do professor. O preceptor, para mim, ele tem essa função de te trazer ali o conteúdo de maneira mais rápida e objetiva, mas eu acho que ele também tem a obrigação ali de te instigar, de te exigir um pouco a mais, pelo menos durante a nossa formação, sabe? Sim. Eu lembro, assim, dos meus preceptores... Moldar o seu caráter um pouco. E lá no HC é diferente, né, Diegão? O preceptor e o assistente, né? O preceptor, normalmente, é aquele cara recém-formado que ele fica 100% focado na preceptoria. E o assistente, ele é um cara mais velho, mais experiente, que ele abarca outras atividades. Isso aí. Então, quando a gente fala em preceptor, eu tenho bem claro lá, que eu fiz minha residência lá também. Aqueles preceptores que tinham uma bagagem de conhecimento diferente, cara, ele te instiga de uma maneira diferente, sabe? A ser melhor. E a minha especialidade era clínico-cirúrgica, então, assim, também habilidade cirúrgica. Eu acho que, cara, você tem um bom preceptor que te dá aquele respaldo cirúrgico, cara, fica tranquilo, ó, você tá aqui, o cara sabe manejar com tranquilidade as complicações. Isso daí eu acho que compõe ali. Para a especialidade clínica cirúrgica principalmente, né? Mas não deixa de ser um cara que vai intervir de uma forma diferente na sua formação, mas que seja da mesma qualidade. Total. Tipo, o tempo aproveitado, o tempo líquido aproveitado e o cara sendo assertivo, né? Isso é importante. Mas eu sinto, Diegão, que por exemplo, assim, é uma obrigação meio diferente do professor, assim, eu não sei, posso estar viajando aqui, mas a minha concepção do professor, por exemplo, que nem a gente tem a responsabilidade aqui, que nem você tem aqui com as universidades, de entregar o conteúdo com a máxima qualidade, com o menor tempo possível, mastigado, é diferente do preceptor que está acompanhando o cara de maneira longitudinal na residência. Você está formando um especialista, sabe? Sabe essa visão? Sim, tipo sim, assim, sim, cara, sim. aqui a gente quer facilitar a vida do cara. O aluno é nosso melhor amigo e, assim, a gente quer entregar de bandeja. O preceptor, ele tem ali uma responsabilidade de formação de caráter ali do profissional até, sabe? De tipo, pô, se eu ficar te entregando tudo de bandeja, e aí? Você vai virar o quê, né? Assim, na vida, sabe? Exato. Então, eu acho que é um pouco diferente, né, Diego? O que você acha? Eu acho que é diferente. São fases diferentes, né? São fases completamente diferentes. Eu acho que do início a gente precisa mais dessa pega de raciocínio clínico, de moldar caráter, comportamento, vestimento. Eu acho que tem muita coisa que, se você for lá no livro do professor Porto, no início da semiologia, ele vai estar falando isso aí, ó, o que é importante para o cara, princípios de caráter médico mesmo. Ele fala de Hipócrates, dos antigos, né? Do início da inspeção, da palpação, depois a ausculta, e por fim, Dr. Brownald agora
né, nesse século, aventando aí a insonação como quinto pilar do exame físico, né? Não só inspeção, palpação, percussão e ausculta. Então, há uma história nisso tudo. E eu acho que o aluno ele precisa aprender sobre isso, caráter lá no início, e aqui na ponta, lá na frente, ele precisa também ser assertivo. Também. É um cara... Mas eu acho que, assim, o cara dos anos mais iniciais... claro que muda de faculdade para faculdade, cada um tem a sua metodologia. Mas eu acho que o cara ali, até o 4º ano, bote aí, o cara que não entrou no internato, ele precisa ser mais metódico. Total. O cara que está ali no internato, ele precisa ser mais pragmático. Concordo. E o cara que está na residência, ele tem que estudar totalmente diferente. É a história do livrinho de emergências clínicas. É bola na rede. Puta, minha dúvida na cetoacidose diabética é isso aqui. Critério diagnóstico, manejo agudo, fluido, insulina, quando eu dou dieta e por aí vai. Bola na rede. Não adianta esse cara estudar epidemiologia, conceitos, concordo total, abrir o livrão lá de fisiopatologia. Eu acho que são momentos distintos, né, cara? E às vezes as pessoas não entendem isso. Quer chegar na residência estudando como o cara do 3º ano, ou o cara do 3º ano quer estudar igual o residente precisa estudar, bola na rede. Saca? Eu acho que são momentos diferentes, todos os momentos são importantes, mas eu acho que são momentos diferentes. Você sabe que isso daí que você falou, cara, acho que é, assim, porra, de grande valia. Eu nunca escutei durante a minha formação. Que assim, porque a gente fala muito, né? Talvez acho que eu exagerei, mas a gente fala muito, né? Ensino básico, estudo básico, consolido básico, para depois você evoluir. É realmente isso. Durante a faculdade, os primeiros anos, pega bem o básico, né? Não fica querendo avançar muito. Lógico que se você pincelar, ajuda, mas pega bem o básico, porque depois vai ser difícil revisitar isso, né? Exatamente, cara. E eu aproveito. Sabe aquela história, saindo um pouquinho aqui da medicina? Eu casei cedo, você casou cedo. Show de bola. Só que quando eu era solteiro, eu aproveitava a minha vida de solteiro. Depois de casado, virou a chave e, puta, tô casado. Tem gente que não vira. Tá, beleza, eu sei disso. Mas virou a chave. E aí a medicina é a mesma coisa. Precisamos virar a chave, né, cara? Chega um momento que precisa virar a chave. E voltando para a medicina, eu aproveitei muito meu tempo de anos iniciais, cara. Aproveitei muito. Mas aproveitou como? Gostava muito de estudar. Da vida acadêmica ou da vida... Não, da vida acadêmica, no sentido de... não é ficar debruçado em livro o tempo inteiro. Claro que não. Aliás, não, passa longe disso. Mas é assim... Puta, peraí, deixa eu ver aqui. O Guyton é fisiologia cardiovascular, coração como bomba, como é que funciona aqui, o batimento, ciclo cardíaco. Eu aproveitei isso, cara. Eu estudei isso. Era me proposto isso. Aí depois, lá na frente, puta, para eu entender uma valvopatia aórtica, olhando o ciclo cardíaco, porquê da curva, eu falei, puta... Show de bola, agora as coisas se encaixam. E é justamente isso que as pessoas, talvez elas não são orientadas, destinadas a fazer dessa forma. Então, não estou dizendo, claro, né, eu tenho 10 anos de formado, não é muita coisa, estou começando a aprender agora, depois de 3 residências e já engatilhando, se tudo der certo, o doutorado, estou começando a aprender agora, cara. As coisas, né? Nosso erro é achar que, não, sei nada, sei 5%. Quanto mais você sabe, mais você percebe que você não sabe. Exatamente. Ou que precisa apurar e melhorar, né? Isso são coisas que eu acho. Eu acho que, como a gente está aqui numa empresa de ensino médico, e tem muita gente que talvez precise escutar e entender essa maneira de estudar, que não é escrito de pedra, não é a lei de Moisés lá, né? Não é nada disso, mas são percepções que as pessoas precisam dar conta. E aí, quando a gente entra aqui, por exemplo, no MedHit, no estudo de residência médica, a gente tem que aproveitar o tempo máximo da pessoa. Concordo. Porque senão ela quem tem internato, tem trabalho, ou para quem tá no internato, puta, a vida é corrida e aí o pouco tempo de estudo tem que ser otimizado, ou você tá na vida tentando ganhar dinheiro no plantão e também precisa ser otimizado, né? Então, por isso que a gente tem que entregar o ouro, né? Sim, e na faculdade o cronograma é muito heterogêneo, não tem como, o país é imenso, as metodologias são várias. Tudo bem que tem um regimento, sim, e tal, beleza. Mas, por exemplo,
tem uma grande instituição aqui em São Paulo, e na verdade é a Unifesp, que os caras ficavam mais tempo no ambulatório da retina, porque eu acho que há um serviço bom de oftalmo ali e tal, na Unifesp e tal, do que do PS da cardiologia, por exemplo. Entende? Ou em outro lugar o cara não está aproveitando muito bem o estágio prático, porque a cabeça dele está, não, vou fazer, por exemplo, como um exemplo real, tá? Não estou inventando agora. Um aluno falou, não, fica tranquilo, eu só quero fazer anestesia, ser um médico de dor e montar minha clínica. Cara, o cara não sabe o que é CNPJ ou CNPJ, né? Sabe o que é ter uma empresa, o que é ter funcionário, treinamento de funcionário, regime tributário, trabalhista, montar uma empresa, uma clínica, mercado. Cara, né, é complicado. Então, acho que cada momento deve ser, voltando à história do casamento e nos meus anos iniciais, acho que cada momento precisa ser aproveitado. Passou ele, vira a chavinha. Na nossa vida real, eu acho que mudando de ciclo, você tem que virar. A estratégia muda. Não sei se você teve essa percepção. Na parte do casamento, virou a chave. Mas da formação, eu confesso, Diegão, que os meus primeiros... Assim, a minha faculdade era uma faculdade era difícil. Então, você tinha que estudar o mínimo para você passar e repetia muito. Perfeito. Mas eu confesso que eu não era um aluno nota 10. Tá? Eu, pelo contrário, deixei a desejar em vários momentos durante a minha formação. Tadinho, quer um abraço, Vini? Normal, né, Mas cara? eu soube virar a chave no momento certo. Pronto, então, acabou o podcast. Então, assim, isso. Na época que eu precisei estudar para residência médica, eu percebi que eu estava, assim, muito distante dos meus concorrentes. Eu não tinha chance nenhuma, nem de passar na instituição que eu queria, que era, por exemplo, a Santa Casa, que eu era de lá. Eu falei, cara, não tem chance. E eu queria oftalmologia, que é uma residência extremamente concorrida. Concorridaça. Que isso, tá louco. Então, eu percebi um gap muito grande. E eu já tinha filho. Eu falei, cara, não posso ficar perdendo tempo agora. Eu preciso otimizar a minha vida. Porque meu pai também não vai ficar querendo me bancar como vagabundo. Tá? E aí, Diegão, aí virou a chave, cara. Eu falei, puta, ó, aí eu preciso me dedicar. Então, assim, tanto para entrar na faculdade foi assim, para entrar na residência, para escolher minha subespecialização, para virar assistente. Então, assim, eu acho que tem vários perfis. Tem aquele cara que corre uma maratona e aguenta chegar, porque assim, não adianta você correr a maratona e chegar cansadinho no final. Você tem que correr a maratona cadenciado e o sprint na reta final. Porque o maratonista que... Vou chamar até o André, né, para um dia comentar, mas o cara tem que ter o sprint final, ele tem que fazer o diferencial. E tem aquele cara que gosta de fazer... E assim, o sprint final não é 2 meses, né, Diegão? Eu tô falando assim, de pelo menos 12 meses, 10 meses, bem estudado, com dedicação. Lógico que se você faz 6 anos bem estudado, é muito melhor. Mas não é todo mundo que tem essa capacidade de foco e concentração e objetivo, né? Talvez eu acho que ninguém tenha, né, Vini? Putz, tem gente que, linearidade pelo menos parece, inteira. Né? Sempre tem uns caras que são mais quadrados na faculdade. Não, verdade, talvez tenha. Na vida, no colégio, tudo, né? Isso. Eu queria ser um cara desse daí, eu não conseguia. Eu não queria, não. Não. Cada um tem um lado bom e ruim, né? Mas eu acho que levar a sério e virar a chave, sabe, cara? Acho que levar a sério as coisas e virar a chave. Tem momento que a gente precisa fazer isso, cara. Eu acho que já ficou um recado aí pra galera que tá ouvindo, né? Eu acho que isso é extremamente relevante, saber virar a chave. No nosso sentido aqui, às vezes o modo de estudar vai mudar um pouquinho também, é isso. Mudou muito. Da nossa época mudou muito, né? Aliás, assim, eu acho que a pessoa vai para residência, beleza, tem 2 dias felizes, né? Eles falam, né? Eu fiz 3, eu acho que é isso mesmo. O dia que você entra e o dia que você sai. Mas eu acho que precisa ser aproveitado, mas o que pouco se fala é que, em geral, principalmente nas especialidades clínicas, quando você entra na residência, você faz 2 residências, cara. Não é uma só. Porque você vai fazer a clínica médica, só que você vai trabalhar fora, e trabalhar fora é um novo... Porque você era aluno. E agora você tem CRM.
e você precisa se sustentar. Óbvio, a maioria das pessoas fazem isso. Tem gente que tem condições, várias condições, de só se dedicar à residência. Mas é importante filho, né? E eu recomendo que, se for possível, trabalhe fora, porque é uma outra residência. São duas residências que correm junto, em paralelo. Porque quando você tem que tomar decisão fora, sozinho, obviamente, claro, você precisa estar preparado para estar ali. Mas uma coisa retroalimenta a outra, o seu aprendizado fica em outro nível. Mas eu acho bom falar isso para quem vai ser residente. Em geral, no meu ponto de vista, quando você entra numa residência, você acaba fazendo outra ao mesmo tempo. Porque o trabalho vira uma outra residência. Porque você vai querer tomar as melhores decisões. Tem mais responsabilidade ali, né? Opa! Você vai querer um chefe por trás. Exato. Você vai precisar tomar suas decisões. Você vai entender o que a faculdade não te ensina de relacionamento de equipe multidisciplinar. Legal. Isso vai sendo aprendido, aprimorado também. Você vai começando a entender protocolos institucionais, onde você trabalha. Você vai começar a entender mecanismos de, sei lá, pelo menos o básico, de como que aquele hospital ganha dinheiro ou como você gasta. Você não pode ser um gastão nem no ambiente público nem no ambiente privado. Então, isso, de alguma maneira, você vai ser cobrado. Então, olha o tanto de coisa, cara, que tu aprende, né? Junto do seu cronograma na sua enfermaria da gastroenterologia e infectologia naquele mês, por exemplo, né? Então, eu acho que são duas residências, cara, ao mesmo tempo. Comigo foi assim, totalmente. Pô, legal. Diegão, uma coisa que ficou marcado, que eu acho que é realidade, né, em relação àqueles dois momentos, né, felizes. E isso daí tem quando muito, principalmente, quando entra e quando sai. Mas você sabe que eu venho refletindo ao longo dos últimos anos e eu acho que é muito importante, é difícil, né? É difícil quando você está naquele momento você ter essa reflexão, mas você tentar aproveitar o processo, sabe? Eu acho que quando você tenta entender que ali é um processo e aproveitar e, assim, ser feliz durante o processo, sabe? Por pior que ele seja, né? Seja feliz durante esse processo, eu acho que você aproveita mais e você acaba vivendo uma vida mais constante. Por quê? Qual que é o negócio, né, Digão? Conforme o ser humano atinge um patamar ou atinge uma conquista, ele busca a próxima. Isso aí. E busca a próxima, e busca a próxima. É uma busca incessante de conquistas, de realizações. Sim. Exatamente. Se você para, muita gente entra em depressão, acaba acomodando, acaba sendo ruim também. Mas eu acho que é importante não viver a ansiedade a ponto de que você deixa de viver o dia e fique pensando no futuro. Então, acho que é desfrutar. Eu falo até como uma autorreflexão. Eu acho que nesse momento que eu virei a chave e me dediquei muito para a prova de residência, eu fiquei muito ansioso, assim, sabe? Não transparecer, eu não transpareço um cara ansioso, mas, putz, vem muita coisa, né? Porque você abre mão de muita coisa. Então eu falo isso porque eu imagino que muita gente que está se preparando vai vir essas incertezas. Você vai abdicar de vários dias. Você vai abdicar de muito tempo de compartilhamento com a sua vida. Vai abdicar de lazer. E aí você fala, caramba, eu tô me dedicando tanto. Eu vou ter a recompensa? Porque não é todo mundo. Muita gente se dedica e não vai chegar lá. Essa que é a verdade. Ou não vai chegar no sonhado, ou vai chegar em algum lugar, entendeu? Então, principalmente quando a gente fala de residência com poucas vagas e a competição muito alta, né, Digão? Era a minha angústia, tá? Sim. Era a minha angústia. Eu falava com meus amigos, por exemplo, todo mundo via que eu estudava muito, quem não era médico, e assim, pô, vai dar certo, isso aqui, mas não sabia o quão desafiador era. E mesmo para quem eram os médicos também. Então, assim, que eu trago eu diria, né, pra mim, do passado? Cara, continue, mas assim, tenta desfrutar um pouco do momento, mesmo que você tá estudando, cara, pô, entenda que ali é um processo, vale a pena, faz sentido, porque isso vai te deixar mais tranquilo no dia da prova. Porque essa autopressão, o quanto a gente exige da gente durante o processo, isso acarreta muito no dia da prova. E eu sempre fui aquele cara que ia muito tranquilo para as provas. Então, acho que o meu grande super trunfo para tudo foi o psicológico, digamos. Então, assim, sempre consegui aprovar. Na época que eu prestei residência, aprovei em todas. Mas não é porque eu era o cara que mais sabia.
Mas eu acho que eu era o cara que estava mais tranquilo e mais bem pude expressar mentalmente, cara, porque aproveitou o processo. Aí eu aproveitei, por exemplo assim, conforme foi saindo os resultados, você já vai te dando tranquilidade, né? Então eu aprovei no BOS lá, no Banco de Jorge Sorocaba. Pô, por residência fodida aqui em São Paulo. No Brasil, o maior transplante da América Latina é lá. E aí eu fui pra prova de prática da USP e falei, cara, meu irmão, eu só pedi para Deus, assim, Deus, que eu consiga aproveitar esse momento, que eu fiz o ano inteiro para chegar aqui. Então só deixa eu desfrutar, deixa que realmente tenha clareza para executar essa prova. Não peço para provar, não peço para cair o que eu sei, não. Que eu consiga fazer o que eu faço. E é isso que eu falo para os meus alunos. Entendam tudo que você fez, cara, em vez de pegar esse peso e botar nas suas costas, pô, eu preciso passar, porque eu fiz tudo, tira esse peso e fala assim, cara, o meu melhor eu fiz. Agora, quem vai decidir é quem tá lá em cima. Então faça o seu melhor e deixa as coisas correr, sabe? Sim. Porque a gente não tem variável que a gente controla, né, Pô, cara? Ainda mais quando a gente fala de concorrência. Não sei se você tinha isso daí, mas meu pai sempre brincava, né? Quando a gente não estudava, eu falei assim, ó, enquanto você tá estudando, aí tem um japonês, enquanto você tá dormindo, tem um japonês estudando. É a brincadeira, meu pai encheu o saco, porque a gente era meio perfil mais tranquilo. Então, e nem sempre o cara que mais estuda é o que vai passar. Exato. É aquela história de subir a montanha apreciando a paisagem, né? Não é só querer chegar lá no topo e falar, eu cheguei não. Mas, cara, olha lá a Mata Atlântica, né? Aprecia mais um pouquinho. Por um lado mais... no caminho, né? Por um lado mais pessimista, quando você chega ao fim do ciclo de residência, por exemplo, beleza, passei, fiz, cheguei... Nem sempre a vida vai te dar um bolo de presente. Ah, sim. Às vezes tu vai ralar e vai chegar no final e vai falar assim, é pra essa bosta aqui que eu fiz tudo isso, né? Era pra isso aqui? Eu não imaginava. E aí eu tô falando de várias coisas, tá? Tô falando de carga horária trabalhada, de obrigações, deveres que te pedem na instituição que você está trabalhando. Muitas vezes você não vai concordar com algumas coisas. Falo de honorário, quanto que você vai ganhar. Então, se você não aproveitou o processo, você perdeu o processo e quebrou a sua cara. E se frustra muito, né? Pois é, né, cara? Frustra muito. É verdade, é verdade. É verdade. Eu tenho esse costume de apreciar. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Eu lembro que minha maior curva de aprendizado na residência de clínica foram os meses, 2 meses, um no R1 e um no R2 de clínica, em cuidados paliativos. Cara, foi muito surreal para mim, o nível de aprendizado lá é um serviço bacana disso aí, pelo menos na minha época. E eu soube aproveitar esse maior... Agora o cara que não aproveita nada, o cara chega no final, puta, tá, terminei a clínica, agora eu reprovei na especialidade. Não aproveitei nada, ganhei um 0. Por isso que eu falei que foi de um olhar mais pessimista, para que as pessoas concluam a mesma coisa, né? Eu acho que precisa aproveitar. E não é gostoso, cara. Eu fiz 3 residências médicas. Não é gostoso, cara. Não é gostoso. Residência de clínica, para quem não sabe, eu fiz no Santa Marcelina. Eu sei, beleza, existe lugar talvez até mais... Mas não tem nenhum lugar que é legal, né? Não é gostoso, cara. É muito... Residência muito... precisa aprender, cara. Pô, pelo menos tem hierarquia, tem... Sim. Isso não é fácil, né? Aí eu tenho até um triste testemunho para falar, né? Quando, no meu último dia de R2 de clínica médica, no Santa Marcelina, eu tava andando num dos corredores, assim. Cara, lembro como se fosse agora. No último dia, assim, terminei minha última atividade. Eu falei, começou a lacrimejar o olho, assim, sabe, cara? Puta, eu fiquei assim, eu não imaginei que eu ia ficar... Passou o filme em milissegundos. E eu pensando, falei, cara, quase que eu chorei. Aí do nada eu bati assim, vou chorar bosta nenhuma. Como que eu vou chorar? Vou chorar nada, porque eu sofri nesse lugar aqui, deixa eu ir embora, sabe? É um misto de sentimento, cara. É uma gratidão, é um carinho que você teve, mas ao mesmo tempo é um alívio, bom que acabou. Cara. Mas
como é um misto de sentimento e como eu tô contando como foi comigo, no mesmo minuto eu fui do céu ao inferno em relação a esse contentamento e ao descontentamento de ter passado ali 2 anos ralando, é que você é a prova dos 9, cara. É que você tem que aproveitar o processo. Você chegar lá quando terminar e ter como falar, nossa, puta que bom que eu aproveitei, né? Saúde mental agradece. Cara, e assim, é o que guia, né, Diego? Eu acho que você ter uma cabeça boa vai te ajudar durante a preparação, Sim, vai te ajudar na hora da prova, vai sim, te ajudar depois durante a residência, vai te ajudar na hora de uma prova de título, uma prova de R+. E sim, também demais no nível profissional, né, cara? Então você ter total. essa saúde mental ali preservada, que não é fácil, né? Não é O fácil. médico é exigido, Sim. né, cara? É O exigido, médico vem de horas ali, né? sim, é exigido e eu conto mais. Em geral, o ambiente é ruim, É olhando péssimo. agora. Olhando agora, assim, retrospectivamente, o ambiente é ruim. Porque são muitas pessoas reclamando ao mesmo tempo. São muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo. Problema com o paciente, em solucionar o problema do paciente, o próprio problema do paciente, sei lá, um câncer infectado, a família está sofrendo, o excesso de sobrecarga de trabalho dentro e fora da residência, quase todo mundo reclamando o tempo Pressão inteiro. de chefe. A gente reclama muito, sistema cara. hierárquico. Não que a gente não tenha motivos, mas o ambiente é mais carregado. Então, acho que para quem vai entrar, acho que precisa tomar esse cuidado de ir mais com a cabeça aberta e com mais cuidado, porque o ambiente é um pouco... Tem muita coisa boa. Eu acho que tem mais coisas boas do que ruins, Não, inclusive. com certeza. Mas tem que conseguir se esquivar desse bando de reclamação, porque senão... Tem que dar uma blindada na mente. Senão a sua frequência cai muito, eu acho. E é altos e baixos, né? É normal. Então, se você puder controlar, como eu falei, tem várias variáveis que você não controla, mas tem uma coisa aqui ou ali que você consegue controlar. E aí, bora controlar a variável. É que nem o cabra chega ali no consultório cardiológico. Puta, o cara nunca teve um infarto, nunca teve um evento cérebro cardiovascular. Qual que é a minha missão no cara? E, resumidamente, em poucas palavras, é evitar que ele tenha um evento. O primeiro. Prevenção primária. Basicamente é isso. Tem coisa que eu controlo no cara e que ele mesmo controla. Tem coisa que não. Fator predisposição genética não controla. A idade que vai avançando não controla. Puta, o colesterol, vamos dar remédio. O tabagismo, vamos cessar, vamos tirar. É obeso, tá sedentário, vamos atrás disso. Então, fatores que controlam, a gente tenta controlar para prevenir. E fator que não controla, não tem como o que fazer. É mais ou menos, eu acho, essa sobrecarga ali na vida real da residência. Eu acho que se você hipoteticamente pudesse fazer uma panelinha, já combina agora. Nós estamos em março, abril, enfim, estamos no primeiro quadrimestre do ano. Vai ter muita gente que eu acho que vai ouvir que está ali na residência. Aliás, a galera pode até mandar, porque eu acho que sai daqui um suco bom se espremer, né? E aí, já chega ali na tua panelinha e fala, galera, vamos reclamar menos. Vamos botar um aroma aqui na nossa frequência, no nosso ambiente. Minha esposa que gosta, né, daqueles negocinhos, palitinho, né? Fragrância. Isso daí é legal. Cara, ajuda muito. Muda a frequência. Muda, né, cara? Muda. Eu acho que muda. E aí também é um tempo de maior maturidade. Você vai acabar aprendendo isso depois. Mas, se for possível, já faz isso no início. Eu acho que é legal. Ô, Diegão, a gente acabou falando sobre um monte de coisa, cara. Mas eu queria, né, antes da gente encerrar, voltar um pouquinho do início, entender um pouquinho por que você decidiu fazer cardiologia. Show de bola. Terceiro ano, mais ou menos, da faculdade, me encantei pela hemodinâmica. Coronariografia, enxergar ali o vasinho. Puta, doença aterosclerótica é uma das coisas mais prevalentes no mundo inteiro, uma das coisas que mais mata evento, né, cardiovascular. Era muito prevalente e eu me encantei inicialmente
Tudo bem, fisiologia, anatomia e tal, mas pela hemodinâmica, pelo coronário. Eu gosto muito de coronário. Até hoje, obviamente, eu acho que vai ser pro resto da minha vida, eu gostar mesmo, né? E aí eu acompanhava um professor, que era cardiologista e hemodinamicista, e ele falou, tem uns estudos aqui e tal. Eu tive o prazer de participar de alguns dos principais estudos observacionais de dados do Brasil, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para quem quiser saber, o RECALL, o BRIFT, REACT e ACEPT, eram estudos observados porque a gente usa muito dado de americano. Puta, quem tem insuficiência cardíaca, quem tem fibrilação atrial, quais são as comorbidades juntas, qual a idade desse povo, qual é o perfil clínico epidemiológico? No Brasil a gente não tinha, né? Então foram nesses estudos aí que eu fui subinvestigador e outros mais que esse cara me colocava. Então esse cara foi me ajudou muito a saber, eu descobri que eu era apaixonado pela cardiologia, gostava da cardiologia. Só que, por incrível que pareça, cara, antes da cardiologia eu gosto muito de clínica médica. Muito de clínica médica. Eu trabalho em UTI neurológica, para você ter uma ideia. Então eu gosto muito de clínica médica e tinha uma parte da cardiologia que eu não só gostava, mas eu amava. Então eu decidi cedo. Tem bons cardiologistas que, acaba decidindo no final. Eu decidi ali mais ou menos pelo 3º ano, por gostar de clínica, por ter uma intimidade ali com a matéria básica da cardiologia que foi me apresentada e ter essa oportunidade de participar de estudo e acompanhar o cara na hemodinâmica, porque eu achava o máximo. E você é amigo desse professor até hoje ou não? Sou amigo dele até hoje, inclusive recentemente eu dei uma camisa para ele com um preço gostoso para ele usar, porque eu tive que presentear o cara, eu tive que ser recíproco de alguma maneira. Mas você manteve o contato mesmo depois vindo para São Paulo, tudo? Mantive, fiquei 8 anos em São Paulo morando, né? Agora eu tô fazendo eu tô vivendo na vida profissional aqui e lá no Espírito Santo ao mesmo tempo, mas eu convivo com ele. Não trabalho atualmente no mesmo hospital que ele, por algumas questões. Mas foi um mentor. Foi um mentor, cara. Durante a residência você mandava uma mensagem, compartilhava problemas, alguma coisa assim? Não nesse nível. Não nesse nível. Não tivemos esse vínculo desse tipo. Mas ele te deu um direcionamento, um guia. Deu direcionamento, mesmo sem ele saber. Mas Diegão, talvez mesmo sem ele saber. Na vida, cara, eu martelo muito aqui, né, para os nossos alunos, que quando você tem um mentor na sua vida, né, que ele seja um professor, que ele seja alguém que já passou por o que você passou, cara, vira o jogo, cara. Vira o jogo. Cara, na minha universidade, que hoje eu formei, hoje eu sou preceptor e professor, atualmente tem programas de mentoria, cara. Eu acho isso magnífico. Pô, inclusive, eu já dei uma para os meninos, numa mesa, num café ali, no almoço, num lugar de café e restaurante, sabe? Tinha uma mesa assim, o diretor da faculdade, eu e os meninos. Ele cheio de perguntas, né? Que deve estar passando na cabeça de quem está assistindo nesse momento da vida, de residente em anos iniciais ou interno, né? Ou graduando em medicina. E eu já tive a oportunidade de participar da mentoria. É surreal, cara, é surreal. Acho que muda. Eu não tive isso na minha época. Meus mentores eram esse cara, meu irmão... Mas direcionou de alguma forma, né? Direcionou total. De alguma forma não, acho que direcionou muito bem, inclusive. Mas hoje em dia eu acho que a importância disso tá mais prática. Né? As pessoas estão fazendo isso mais. Né? É muito legal, muito legal. Bom demais, Diegão. Cara, a gente veio aqui para fazer um bate-papo mais no flow. Acho que deu realmente um conteúdo muito legal. Acho que para quem vai prestar a prova, então durante a sua preparação, mindset, organização, como você vai prestar a prova, pós-prova, durante a residência, acho que a gente falou sobre vários temas, né, Diegão? Show de bola. Diegão, eu sempre gosto de pedir uma última mensagem. Uma mensagem, cara, que normalmente vem do coração aí, ó, uma mensagem que você gostaria de ter escutado no passado, ou algo que está muito na sua mente em voga, algo que você gostaria de falar para o maior número de pessoas olhando para aquela câmera ali e mandar ali aquela mensagem final.
Eu acho que assim, o ideal é aproveitar, a gente comentou disso, aproveitar o processo. Não adianta chegar no topo sem apreciar a paisagem. Se é que existe algum topo a chegar, né? Se é que existe algum topo, depois de 3 residências médicas, a graduação, e hoje entrando na instituição com um crachá de professor, eu consigo ter e ser professor aqui do Grupo MedHit, eu tenho essa certeza de que, às vezes, o topo é algo relativo. Então, eu acho que saber aprender a lidar em cada momento da vida, virar a chave, puta, saí do ciclo básico, fui para o ciclo prático, puta, virei, mudei a forma de estudar, mudei a forma de me relacionar com as pessoas, com a equipe multidisciplinar, com o paciente, virei residente, puta, virei a chavinha de novo, aproveitar cada processo, assim, cada etapa do ensino médico, aproveitar cada etapa do ensino médico. Isso é fundamental para que você consiga aproveitar bem, e aproveitar bem no sentido de aprender o que você deve aprender em cada fase, em cada momento da vida. Eu acho que ter mentores é muito importante também. Ter mentores, ter pessoas para te ajudar no aspecto mental, programação. Cara, multidão de conselhos se faz a guerra. Então, eu acho que vale a pena você ter esse pensamento aí, não se isolar nunca, né? E também não tentar fazer tudo que te disserem, porque você não é um polvo, né? Não tem várias mãos para alcançar várias coisas ao mesmo tempo, mas realmente dentro da sua personalidade, pegar dicas, conselhos, e a cada momento da vida ali, ó, virou a chavinha, muda um pouquinho o comportamento e pega mais leve, aproveite o processo, porque às vezes não tem aquele topo que você tanto pensa assim, tanto almeja. Dignamente você almeja, você quer chegar, isso é legal, isso é o nosso combustível, mas às vezes quando você chega lá, pode ser que não é tudo aquilo que você imaginou que fosse. Idealizou. Às vezes vai ser algo até... para ser algo potencialmente melhor do que você imaginou, acho que você, de alguma maneira, tem que aproveitar o processo, porque não é fácil. Não é fácil. Boa, Diegão. Top, cara. Assim, só agradecer aí pela sua presença. Legal, tamo junto, disponível sempre. Foi muito bom aí o bate-papo. Acho que vai ter outros episódios aí pra gente falar um pouco sobre mais conteúdo, sobre prova de residência mesmo, que acho que o pessoal deve estar querendo saber. Boa, vamos lá, né? Vamos fazer. Bom, esse aí, podcast aí vai dar 4h30, né? A gente promete... Vamos bater o recorde, né? Vamos bater o recorde, né? Tá, né? A gente promete enxugar e trazer objetividade e fazer com que a galera aproveite o tempo de uma maneira mais assertiva com o nosso próximo papo. Vamos lá. Bom. Gente, brigadão, Diego, mais uma vez. Brigadão a todos que estão assistindo. O papo foi ótimo e até a próxima. Até.